Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Essa é a nossa 11ª aula aqui no canal. E se você está chegando agora e ainda não me conhece, eu sou a Simone Santinato, eu sou uma profissional da área de privacidade e proteção de dados, trabalho numa empresa que adequa as empresas à Lei Geral de Proteção de Dados, e eu estou aqui ensinando sobre a LGPD, tanto se você quer ser um analista, quer trabalhar na área de privacidade, quer aprender mais sobre essa oportunidade, quanto se você é um titular de dados e também tem vontade de conhecer essa lei para saber quais são os seus direitos e exercê-los da melhor maneira possível. E na aula de hoje eu vou explicar para vocês quais são as hipóteses de tratamento. O que significa isso, hipóteses de tratamento? Hoje em dia, a gente não pode simplesmente tomar uma decisão da nossa cabeça. Eu vou pegar os dados das pessoas, né? Sem motivo, sem razão, sem um porquê. Toda vez que uma empresa ou uma pessoa faz uma coleta de dados, essa coleta ela precisa estar embasada em uma justificativa. Cada uma dessas justificativas, elas estão descritas no texto da lei e elas são chamadas, pelo artigo legal, de hipóteses legais. E hoje é o dia que nós vamos entender todas essas hipóteses, ou seja, só é possível tratar dados quando, né? E aí nós vamos entrar aqui nas hipóteses legais. Então vamos a elas. Consentimento. Nós falamos várias vezes já nas aulas anteriores sobre o consentimento. E uma coisa muito importante para vocês saberem a respeito do consentimento é que ele vem no artigo lá das hipóteses legais como a primeira opção. Porém, isso não significa que ele seja a primeira opção. Tá? Eu já expliquei para vocês, numa aula anterior que eu falo sobre como ler as leis, que o fato de os incisos virem lá enumerados, eles não necessariamente implicam em uma ordem hierárquica, ou seja, olha, primeiro você tenta enquadrar no consentimento e depois, não conseguindo, você vai para as próximas hipóteses. Não é assim, tá? Isso daqui foi assim, objeto de muita discussão, logo que a Lei Geral de Proteção de Dados foi publicada, porque algumas pessoas tinham esse entendimento que é equivocado, tá? É errado, de que, olha, o consentimento é a base principal. E depois dele você aplica lá as outras. Não, não é assim. O consentimento é uma dentre as diversas hipóteses de tratamento. Então, se você quiser tratar dado, você pode olhar para todas essas hipóteses legais e ver se aquela operação de tratamento se enquadra em uma delas. Talvez ela não se enquadrando, você precise partir para o consentimento ou até mesmo para o legítimo interesse, que também é uma outra hipótese legal, mas não significa, tá, que você tenha que priorizar o consentimento em detrimento das demais hipóteses. E o consentimento, nós vamos também depois ter aulas falando especificamente de cada uma delas, né, de uma maneira mais aprofundada, mas eu expliquei já um pouquinho nas aulas anteriores que o consentimento é aquela manifestação de vontade do titular. Então, exemplos de consentimento que a gente vê bastante. Olha, você vai lá e está baixando um aplicativo no seu telefone e ele te pergunta se você concorda, por exemplo, em compartilhar o teu dado com um parceiro lá para ele poder, enfim, te dar uma melhor experiência, né? Vem assim o consentimento com várias justificativas. E toda vez que você dá um eu concordo, isso daí é o consentimento. Isso é a empresa tentando documentar que você deu um aceite naquela situação. Então, o consentimento ele é utilizado, via de regra, na realidade, quando a maior parte das outras, né, todas as outras hipóteses não se aplicam e a pessoa só tem um jeito de tratar o seu dado, que é mediante a sua autorização. Então, para ela poder fazer isso, ela precisa se documentar de que você de fato deu o consentimento. Então, lembra que na outra aula a gente conversou que era uma manifestação livre e que você precisava ter um ato positivo, né? Você precisa clicar num botão, assinar um papel. De alguma maneira, a empresa precisa obter uma prova de que você realmente autorizou o uso do seu dado ali, tá? Isso é o consentimento, é nessa hipótese. Então, por exemplo, conseguiu o consentimento do titular, posso tratar os seus dados com base na hipótese legal do consentimento, tá? Obrigação legal ou regulatória. Essa daqui é quando uma lei ou um regulamento obriga uma pessoa ou empresa a realizar um determinado tratamento, um compartilhamento, uma situação relacionada com o dado. Então, por exemplo, se você usar algum hospital da rede pública,
ou conveniado com a rede pública, provavelmente todos os seus dados enquanto pacientes vão ser compartilhados com o Sistema Único de Saúde, o SUS. O hospital, ele não faz isso porque ele quer, ele faz isso porque ele está vinculado a um cumprimento de uma obrigação legal. Do mesmo modo, certas operações bancárias precisam ser notificadas para a Receita Federal, ou seja, o banco manda informações a nosso respeito para a Receita Federal, não porque está na cabeça dele, mas porque ele tem que cumprir uma regulação. As empresas às vezes têm que reter os dados por um determinado período para cumprir uma lei. Então, por exemplo, olha, a parte de prontuários médicos lá que tem uma prescrição de 20 anos e durante todo esse tempo os hospitais e clínicas têm que manter lá um registro do dado. Então, entende? Ela sempre está vinculada a um outro regulamento que está fora da Lei Geral de Proteção de Dados, mas que a pessoa ou empresa precisa observar. E quando isso acontece, independente de consentimento, de qualquer uma das outras hipóteses, o tratamento de dados pode acontecer baseado nessa hipótese legal. Administração pública. Eu acabei dando aqui 2 casos, né? Eu acabei no primeiro dando 2 casos. Então, por exemplo, o compartilhamento de dados do hospital com o SUS. A questão do SUS receber as informações é uma situação de administração pública. Da mesma forma, o INSS compartilhando informações com a Receita Federal também é para realização de políticas públicas. Então, quando estiver lastreado nessas atividades que são de governo, estados e municípios, o tratamento de dados também pode ser realizado baseado nessa hipótese legal. Estudo por órgãos de pesquisa. E aqui nós já vimos, né, já chegamos a olhar que os órgãos de pesquisa precisam realmente ter algumas condições para serem assim considerados, né, como por exemplo, ter isso descrito lá no seu objeto contratual, não ter fins lucrativos, servir realmente a um serviço público até, digamos, né, então muitas vezes podem ter estudos e pesquisas na área de saúde, por exemplo, aconteceram estudos e pesquisas relacionados, por exemplo, à questão do Covid, que estão amparados aqui nessa hipótese de tratamento. E para esse enquadramento, né, lembrando, né, que para esse enquadramento a empresa precisa realmente ser um órgão de estudo e pesquisa tal qual definido na lei, que nós também já chegamos a ver em aulas anteriores. Uma execução de contrato ou um procedimento preliminar. Eu gosto sempre de dar os exemplos, porque eu acho muito mais fácil de entender, né? Tá aterrissando aqui o que está escrito na lei no entendimento que a gente tem da vida real. Então, imagina, por exemplo, que eu vou até uma concessionária de veículos no final de semana e me encanto lá com um carro que eu tô vendo lá no pátio exposto na loja. E aí eu pergunto para a pessoa da loja, olha, como que seriam as condições para eu ter o financiamento do carro? E a pessoa, né, você senta lá em frente a um atendente, a pessoa então coleta diversos dados seus. O seu endereço, me dá um comprovante de endereço, às vezes ela tira uma cópia do teu documento e e começa lá a preencher uma espécie de um cadastro. Para quê? Para ela analisar se você tem condições de fazer o financiamento daquele carro ou não. Até esse momento, em que você está fazendo, por exemplo, essa análise de crédito, a gente diz que é um procedimento preliminar. E a autorização para a pessoa tratar o seu dado, ela está sendo dada por você ali no momento em que você está espontaneamente entregando os seus documentos, dando as suas informações, para que ela lance no sistema e avalie, por exemplo, a tua capacidade de crédito para você poder adquirir um bem. Aquilo ali é uma autorização que você está dando, né? É uma hipótese de tratamento, então, que se enquadra nos procedimentos preliminares de um contrato. Aí, muito bem, o seu crédito foi aprovado, o pessoal chegou à conclusão de que você é um bom pagador, que você tem renda suficiente e você faz lá um contrato de financiamento para aquisição de um veículo. Virou execução de um contrato. Essa empresa que pegou o seu dado para fazer o procedimento preliminar vai poder manter o seu dado lá durante todo o período da execução do contrato. Então, o período contratual, mais um período possivelmente posterior em que ela precisa manter os seus dados por questões de Receita Federal, coisas assim. Tudo que está relacionado, lastreado a isso, vai está enquadrado aqui em procedimentos preliminares e execução de contrato. E é também uma das hipóteses legais que autorizam o tratamento dos dados.
Proteção da vida e incolumidade. Bom, os casos de saúde, né? Então, imagina, normalmente a gente nunca pode, né, violar a privacidade de alguém ou obter os seus dados, exceto em algumas situações limite. Por quê? O que acontece no caso dessa hipótese aqui? Nessa hipótese, a gente vai balancear, por exemplo, o risco de vida versus a privacidade da pessoa. De novo, vou dar um exemplo. Imagina que você está ali na rua e você assiste um atropelamento, um acidente com pessoas feridas. E você coloca rapidamente essa pessoa dentro do seu carro e leva para prestar atendimento hospitalar. Em regra, na vida normal, você jamais poderia pegar a carteira dessa pessoa, ir lá e por exemplo, abrir o cadastro dela no hospital sem a autorização dela. No entanto, você está fazendo isso numa situação como essa, de proteção de vida e incolumidade física. Nessa hipótese, você pode sim pegar o dado sem autorização, sem consentimento, sem nada da pessoa, para atender uma situação de risco, tá? Tutela da saúde. Nesse caso aqui são os hospitais, que às vezes precisam compartilhar dados com profissionais de saúde para poder dar o atendimento necessário para o tutelado, né? Então, é um caso em que também se pode, às vezes, compartilhar o dado ou fazer um tratamento de dados sem ter essa necessidade de pedir um consentimento ou alegar o legítimo interesse. Por quê? Porque está se fazendo aqui um serviço público que diz respeito à tutela da saúde, tá? Isso daqui também precisa ficar claro que são só alguns casos específicos, ou seja, hospitais, clínicas especializadas, profissionais da área de saúde, tá? Que podem utilizar essa hipótese apenas. Interesses legítimos é um assunto vasto, denso e com certeza vai haver uma aula inteira falando sobre interesse legítimo, porque o interesse legítimo, ele não é assim um cheque em branco que qualquer empresa pode usar a argumentação do legítimo interesse em qualquer situação, senão ficaria assim uma terra de ninguém, né? E não é assim, porque se você se colocar no lugar da empresa, a obtenção de lucro pode ser considerado o interesse legítimo da empresa, não é verdade? No entanto, o lucro ele só pode ser perseguido, no caso aqui da hipótese de tratamento de dado pessoal, se todos as outras garantias ao titular de dados estiverem sendo observadas. Então, o que acontece? De fato, o interesse legítimo da empresa às vezes observa os interesses da empresa, mas ela só pode passar, ela só pode ser aprovada, essa hipótese legal, se os direitos e garantias fundamentais do titular de dados estiverem sendo respeitados. Então, nós vamos ver que as hipóteses de legítimo interesse, elas têm que passar por uma análise de risco, tá? Existe um documento, né, que é o LIA, é um documento internacional onde você faz uma avaliação da hipótese do legítimo interesse para ver se ela está atendendo a todos os requisitos de lei. Então, você como empresa, né, como de repente prestador de serviços, você revende produtos e tal, quer utilizar a hipótese do legítimo interesse, você pode, desde que você cumpra todas as formalidades legais que estão ali por trás dessa situação. Em uma aula específica, nós vamos falar exclusivamente disso, eu vou mostrar como que funciona o relatóriozinho lá para avaliação do legítimo interesse. É uma base amplamente utilizada por empresas, tá? É muito usado isso, mas precisa tomar bastante cuidado para não desrespeitar os direitos dos titulares ao utilizar essa base aqui. A base da proteção ao crédito é muito comum, né? A gente hoje, todas as empresas, bancos, todo mundo consulta essas empresas que são os birôs de crédito, né? Dá exemplo aqui de Serasa, Boa Vista, essas empresas que fazem lá o score do nosso crédito para poder verificar se nós somos bons ou maus pagadores. Essas empresas com essa característica de análise de crédito, elas utilizam essa base legal aqui para poder fazer o tratamento do dado. Então, muitas vezes você vai ter lá uma série de dados dentro desses birôs que você nem imagina que eles têm, porque eles acabam podendo obter esses dados e podendo também passar informações a respeito dessas análises de crédito com base nessa hipótese aqui. Isso daqui visa o quê, né? A gente sempre
tem aquela questão da correlação com todos os demais artigos de lei. Tem aquela questão da evolução econômica, né, de não atravancar o crescimento do mercado. E a proteção ao crédito é muito importante nesse sentido, porque assim, bancos, empresas que concedem créditos e empréstimos, financiamentos, etc., eles precisam ter alguma base em quem confiar para poder ir lá buscar históricos, para poder dar ou não, né, os créditos. Então, por isso que existe essa hipótese legal que ela é aplicável, por exemplo, a esses birôs aí. Toda vez que os dados forem de acesso público, ainda assim, né? Ou seja, você tem certos lugares em que você consegue consultar os dados das pessoas porque eles estão lá expostos de uma maneira pública, né? Por exemplo, se você entra lá no Tribunal de Justiça e tenta acessar um número de processo que você conhece, ele não estiver protegido por segredo de justiça, é um caso, aquilo ali é um dado de acesso público que você pode, como um cidadão, um advogado, uma pessoa comum, ir lá e fazer uma consulta. Ainda assim, esse dado que é considerado ali de acesso público precisa atender os princípios da finalidade, boa-fé e interesse público. Ele não pode ser colocado ali de maneira pública se ele não tiver um motivo, né, uma razão de ser. Então, por exemplo, no caso dos processos judiciais, é importante que eles se mantenham públicos, porque um processo judicial, ele pode implicar ali, de repente, em direitos de terceiros. É direito das terceiras pessoas, talvez, ter conhecimento do que está acontecendo naquele processo. Então, sempre tem que ser tudo pesadinho, tá? Nunca pode ser nada assim à toa, no que diz respeito à hipótese de tratamento. É dispensado o consentimento para dados tornados públicos pelo próprio titular. Então, imagina que eu vou simplesmente lá na minha página do Instagram ou do Facebook e divulgo dados que são pessoais meus em um post, em uma publicação. Bem, eu mesma tornei aquele dado público, né? Se eu for lá divulgar o meu e-mail, minhas informações pessoais, não é preciso o consentimento para entrar em contato comigo a partir daquilo, porque ali eu estou dando, né, um consentimento na medida em que eu tornei aquela informação pública, né? A minha foto ali, que está divulgada no meu perfil do Instagram, o Instagram não está me pedindo autorização para eu manter minhas fotos do meu feed ali, porque simplesmente eu tornei aquela foto pública a partir do momento que eu divulguei ela na rede social. Então é desnecessário, por exemplo, que uma rede social me peça o consentimento para publicar as minhas fotos cada vez que eu publico, porque o fato de eu estar colocando ela ali no ambiente de rede social já está suprindo o meu consentimento. E caso você precise ou resolva compartilhar os dados que foram coletados com outros controladores, e vamos lembrar que o controlador quem é? O controlador é aquele que vai receber o dado e que ele vai ter condições de tomar decisões a respeito do seu dado e fazer outras operações com o seu dado, eventualmente diferentes daquela primeira que você entregou para o seu controlador original. Quando isso acontecer, precisa ficar especificado que o teu dado vai ser compartilhado novamente com outros controladores e isso precisa estar à parte, ou seja, precisa ter um consentimento especial, específico, detalhado para que o teu dado possa ser compartilhado com outros controladores além daquele original para o qual você está dando. Beleza? Então é isso, meninos e meninas. Essas aqui são as nossas hipóteses de tratamento de dados. Toda vez que a gente for começar uma operação de tratamento, temos que observar se a operação está enquadrada em alguma dessas hipóteses. E aí tem o grande X da questão. Se você realmente não conseguir enquadrar em nenhuma dessas hipóteses o tratamento, não trate o dado, né? Porque você não vai conseguir enquadrar aqui em nenhuma das hipóteses legais. E o tratamento de dados que não está enquadrado em nenhuma dessas hipóteses é ilegal, porque está em conflito com a Lei Geral de Proteção de Dados. Isso aqui você pode usar na sua empresa, no seu negócio. Se você for uma revendedora de produtos, você pode utilizar isso daqui também como um conhecimento para você já começar a pensar se as tuas operações de tratamento estão adequadas a essa lei. Beleza? E com isso aqui nós terminamos o conteúdo do artigo 7º da Lei de Proteção de Dados. Se você gosta desse conteúdo, por favor, dá um like no vídeo, compartilhe o conteúdo e chama as pessoas para poder conhecer o que eu estou fazendo aqui nessa página, para todo mundo poder conhecer sobre a privacidade. Muito obrigada por estar aqui comigo. Até o próximo vídeo. Um beijo enorme para vocês e até mais.